A gente tem procurado fazer essas visitas às escolas, mesmo não tendo uma equipe própria para isso, mas está sendo feito esse trabalho. Na hora que você mudou aqui, você trocou os botões. Presta atenção. Bom, então, furtos em Boa Esperança aqui, Boa Esperança, a gente percebe, no centro é o local que ocorre mais esse tipo de crime. Olha, furto, isso daqui dentro desse comparativo. Esse primeiro aqui é 2016, o segundo 2017. Então, até setembro, houve uma redução de furtos no centro da cidade. Bom, né? Uma notícia boa para a gente. Furtos no centro da cidade reduziu de 42, aqui foi para 38. Bom, empatou no Rio Novo. E aqui nós temos Nova Cidade, também reduziu furtos. E aqui, na zona rural, o que acontece? Aumentou o furto. Então, aonde que nós temos que trabalhar? Pensar um pouco nessa questão aqui da zona rural. Está acontecendo muito furto. E aí acontece o seguinte: sai todo mundo de casa. Acontece aquela festa na comunidade, lá na roça, sai todo mundo e vai para aquela festa. E lá naquela festa já tem alguém olhando. Fulano já não está lá mais. Ciclano já não está. Já pode ir lá. Então começa a ver o quê? Enquanto o cidadão está lá na festa, está curtindo, então enquanto está acontecendo os furtos em suas residências. Então, o ideal é que se repense esse comportamento de abandonar a sua residência na roça e deixá-la, nesse caso, sozinha. Bom, aí nós temos também um comparativo de apreensões de drogas. Em 2016 nós tivemos menos apreensão que em 2017. Quando analisamos os dados aqui, por exemplo, isso estou falando até setembro, a gente está lembrando disso aqui. A cocaína nos 50 gramas. Lá na frente a gente vê papelotes, 5 papelotes. Cocaína papelote aqui foram 11, teve mais em 2016. Mas no geral aqui, quando a gente analisa aqui, o crack, por exemplo, foi preso, foram apreendidos, melhor dizendo, 60 pedras em 2017. Aqui foram 9 apenas. A apreensão maior que nós tivemos em 2017 até setembro foi de maconha, 2,4 kg de maconha presa em 2017. E aqui nós tivemos apenas 17 furtos. Então em 2017 houve mais apreensão de drogas do que em 2016. A polícia em 2017 até setembro, ela não deixou de fazer o seu papel, não deixou de trabalhar. Está fazendo o seu papel. Os dados, os índices estão mostrando isso. A gente aprende esse negócio. Furtos, a gente falou sobre isso. Deixa eu ver se eu estou retornando. Devagarinho. Bom, aqui nós vamos falar do roubo, né? A gente falou de furto, o roubo. Essa aqui que é a nossa preocupação. Aumentou. Aumentou onde? No centro. Aumentou muito em 2017 o roubo. E aí que a gente tem que começar a trabalhar a conscientização das pessoas. Nós estamos fazendo visita aos comércios, aí os nossos policiais fazem visita aos comércios. Nós tivemos uma conversa até lá no CDL, uma vez fomos lá pegar uma relação de comércio na cidade. Outros que não fazem parte do CDL também fazem parte, recebem essas visitas. E essas visitas são visitas para orientar, para também para ter algumas informações. Então é importante que a sociedade informe o policial, porque todo dia o comerciante está ali. E ele sabe quem são as pessoas que frequentam aquela região, aquele ambiente, aquele local. Se ele passa para o policial, olha, onde estava uma pessoa, um carro estranho e tal, a polícia vai, diante da informação, ter como
dar uma resposta melhor e de repente prevenir um tipo de crime. Então, nessa questão aqui, aumentou, e a gente percebe aqui na zona rural também. Então, locais de risco aqui, né, de mais índice, é o centro e a zona rural. Na zona rural aumentou o gol de 12 para 13. Bom, aí a gente trouxe algumas, é claro que não dá para trazer todos os registros de apreensões feitos pela Polícia Militar, mas a gente trouxe algumas fotos de operações feitas em Boa Esperança. Nós tivemos aqui a apreensão de carga roubada. Essa carga de pneu foi roubada em outro estado e estava usando Boa Esperança como um ponto de distribuição. Então estava em algum lugar aqui na região, né, na zona rural, e daqui era vendido espalhado para todo o estado. Foi apreendido lá 181 pneus, já tinha saído desse lugar cargas antes, foi apreendido 123 caixas de câmaras de ar, foi apreendido, olha, a gente verifica, olha, 21.093 mil reais, perdão, 21.093 reais em espécie, e ali 76.122 em cheque. Foram 2 detidos nesse dia. Então, foi uma operação que de fato ajudou a cidade. Aqui também temos essa apreensão de drogas que foi feita, foi num bairro de Boa Esperança aqui. Nós tivemos essa apreensão. Uma quadrilha de pessoas que era composta de pessoas da Grande Vitória, lá do sul do estado, e que vinha para cá e que estava em uma reunião para fazer distribuição de drogas. Nós tivemos um levantamento feito pela Polícia Civil e nós chegamos montamos uma operação rápida, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e fomos ao endereço onde inclusive teve até foram recebidos a tiro, né, os policiais, mas foram todos presos e encaminhados. Então foram 8 presos nesse dia, 2 revólveres e munições também, como vocês podem ver na foto, drogas aqui, né, as apreensões, e dinheiro do tráfico, que foram todos recolhidos, apreendidos. Bom, das nossas atividades eu trouxe aí então as operações de trânsito que a gente faz pela cidade. Essa operação de trânsito é muito importante. É muito importante que ao se aproximar de uma blitz de trânsito, o cidadão abaixe o vidro do carro para que o policial possa de imediato já ver o semblante, como que está, né, os sinais ali do condutor, até porque pode perceber algum nervosismo, algum tipo de reação, se o condutor estiver sendo coagido por algum tipo de indivíduo aí que pratica o crime. Então, é muito importante aí a gente saber como passar por uma blitz no momento como das operações de trânsito. Essas operações de trânsito, é claro, são interessantes. Olha aí o resultado. Nós temos veículos apreendidos. Aqui eu trouxe fotos de alguns que a gente conseguiu apreender aqui na cidade. Esse carro, por exemplo, aqui, ele foi roubado em São Mateus, estava escondidinho ali, né, em um bairro próximo aqui, e provavelmente os bandidos iam fazer algum assalto com ele. Então, antes que acontecesse, nós conseguimos fazer a apreensão desse veículo e dos indivíduos que estavam com eles. Essa moto também, o camarada foi preso em flagrante, levado, estava com ela, havia roubado em São Gabriel, estava aqui transitando com ela, certamente na iminência de fazer algum tipo de assalto. Porque o passo é esse: rouba um veículo, faz um novo assalto, né? O furto rouba um veículo para praticar um novo crime e depois abandona isso, ou então vende, ou faz alguma coisa. Então nós temos aí um resultado positivo nas atuações policiais. E aí tivemos muita reclamação no meio rural, roubo de bomba e tal, mas foi apreendido também. O serviço reservado, o serviço de inteligência do 2º Batalhão, fez levantamentos e nós fizemos a apreensão
aqui foram 7 bombas, né, e uma betoneira, né? Foi roubado, acho que para esse lado aqui, né, do BIS também, teve 2 que foram roubadas. Então, foi feita a apreensão, a recuperação desses produtos aí, em um trabalho que a inteligência policial fez do 2º Batalhão. Também aqui nós temos outras apreensões. Essa arma provavelmente, é claro que aguarda toda a perícia, né? Tá? Essa arma provavelmente foi usada num dos homicídios, tanto ela quanto o autor foi preso, né? Então, nós não colocamos fotos aqui na nossa apresentação para preservar a imagem das pessoas, mas nós temos fotos de vários indivíduos que foram presos na cidade, detidos na cidade, e essa arma aqui, o indivíduo, ele usou para assaltar um caminhão e ele partiu em um carro pequeno para a zona rural aqui de Cruzeiro, ali afora, e ele foi interceptado pela polícia de Boa Esperança e foi conduzido preso. 2 dos 3 que estavam no carro desceram do carro e correram, né? Entraram no matagal, não foi possível detê-los, mas o que estava conduzindo o veículo foi ensumado do veículo e facilitou para a gente. Então, acabamos por prendê-lo. Ali foi nessa foto aqui, nós fomos fazer o cumprimento de um mandato. Camarada acusado de cometer homicídio aqui em Boa Esperança, né, depois de um show que teve ali, de uma festa que teve ali perto do posto, teve um homicídio. E aí nós fomos cumprir o mandato do autor do homicídio. E quando chegou lá, nós fizemos prisão por tráfico de drogas, porque estava comercializando drogas também na casa. Então ele foi preso e houve também a questão do tráfico de drogas incluído. Essa recuperação aqui, esses celulares não estão aqui, a grande maioria menores, mas foram conduzidos, né, para a delegacia. Eram pessoas que vinham fazendo roubo de celulares aqui na cidade. Então, esses celulares aqui foram os que estavam no momento com eles, mas eles confessaram ter feito vários roubos de celulares. Só que a gente acabou de falar aqui da questão do menor, né? Você leva para a delegacia, é ouvido lá, depois daqui a pouco já é apresentado e a pistola estava com eles. É uma réplica, estava com eles. É uma réplica, estava com eles. Então você percebe. E esse daqui foi um roubo, eu acho que a maioria das pessoas conhece, o pastor Rodrigo aqui, vamos expor o nome dele, é uma recuperação de produtos roubados na casa dele. Foi roubados na casa dele. O indivíduo também foi detido. Bom, e aí nós temos, para finalizar, essa operação Jogo Sujo aqui, que a maioria das pessoas aqui, se não todos, já tem conhecimento. Foi feita a apreensão, foi cumprido o nome, mandado de prisão, e essas pessoas foram presas, conduzidas à presença da autoridade. Farda documentação foi recolhida, R$150 mil em dinheiro, uma pistola e um revólver, munições também, como você vê na foto aqui. Então, a Polícia Militar chega a esses resultados com o uso das ferramentas, né, da inteligência policial. Nós temos o 2º Batalhão tem um serviço reservado, policiais que trabalham sem estar fardados, que fazem também os levantamentos, que buscam checar as informações. Tem também a interação com a Polícia Civil de Boa Esperança, que de fato, sem essa parceria, a gente não vai a lugar nenhum. Segurança pública é uma engrenagem, não se faz segurança pública sozinho, não se chega a um resultado isolado. Temos que estar todos unidos para conseguir um resultado agradável. Então aí ficam os nossos agradecimentos, né? Se alguém precisar falar conosco, temos ali os telefones, e uma novidade aqui talvez para alguns é o celular. A gente sabe que a maioria usa celular, e agora que esse plano que existe, às vezes as ligações é tranquila, né? Então você pode ligar para esse número aqui, que é o 9999-3073, e você vai falar com a viatura, direto com o
supervisor do dia. Está no bolso dele esse telefone aqui, para facilitar o contato e a aproximação com a comunidade. Tá certo? Agradeço aqui, eu quero passar para o nosso comandante de companhia, Capitão Gambarte, que vai fazer aqui as nossas colocações. Faltou um 6 ali. 96. Boa tarde a todos. Já fui apresentado, sou o capitão Manuel Gambarte Júnior. Eu comando a 2ª Companhia do 2º Batalhão, que compreende, além do município de Boa Esperança, o município de Pinheiros. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o vereador Marcos, estendendo também esse cumprimento aos demais vereadores aqui do município. Cumprimentar o Manuel Messias, está aí ainda, Manuel? Manuel Messias, que é o presidente do Conselho de Segurança. Cumprimentar a população em geral e dizer que é uma grande satisfação para mim estar aqui hoje, para que a gente possa realmente discutir assuntos relacionados à segurança pública. Foi uma oportunidade ímpar também do comandante do destacamento fazer uma prestação de contas, uma contact a respeito do que vem acontecendo em matéria de segurança no município, o que a gente vem desenvolvendo, os índices de criminalidade e, de uma forma complementar as palavras do Coronel Jones e também a exposição do Subtenente Macedo, eu gostaria de fazer o fechamento. Primeiramente, fazendo um paralelo com relação a essa questão que tanto foi discutida aqui hoje, que é a prevenção versus repressão. A gente observa na nossa realidade, no nosso cotidiano, principalmente nós, agentes policiais, com a nossa experiência em loco, que em matéria de repressão, a polícia é altamente eficiente. Se nós observarmos a quantidade de armas apreendidas, produtos recuperados, cidadãos criminosos detidos, nós somos extremamente eficientes. A gente hoje, se fizer um apanhado, por exemplo, do nosso sistema prisional, o Brasil ele tem mais de 600 mil presos. Seria uma média de um preso para cada 300 habitantes. A gente tem um gasto, isso foi falado aqui, a respeito da questão da construção do presídio, 50 milhões. Isso daí não é nada, gente, porque para construir o gasto é pequeno. O grande gasto mesmo é com o custeio, com as despesas mensais. E hoje o Brasil gasta em média 1,5 bilhão por mês com o sistema prisional. Então a gente observa também aqui no estado que o nosso sistema prisional tinha 3.600 presos em 2002 e hoje já pulou para mais de 18 mil presos. Então, se a gente parar para avaliar essa questão da repressão, ela é importante? Ela é importante porque se nós temos uma situação de caos, é como uma pessoa que está doente, que está sangrando. Se você não ir lá rapidamente estancar o sangue, aquela pessoa vai perder muito sangue e vai morrer. Então, se a gente não agir repressivamente, a própria questão da segurança ela acaba entrando em colapso. Porém, a repressão sem ser associada à questão da prevenção, ela não vai trazer a tão almejada sensação de segurança, tampouco o controle da criminalidade. Daí a importância de nós desenvolvermos ações para que a prevenção ela realmente seja colocada em prática. Existem estudos, o Manual de Segurança de Prevenção da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela pegou um estudo feito nos Estados Unidos de que cada R$1 que a gente investe, no caso lá $1 investido em prevenção,
ele acaba gerando a economia de $20 se a gente tiver que agir repressivamente. Então, é aquela situação, aquele dilema. Muitas das vezes a gente pede, vamos aumentar a questão da segurança, vamos crescer o aparato das polícias. Mas isso por si só, será que vai resolver o problema? A gente tem que avaliar também a questão das origens e das causas da criminalidade. Nós temos que buscar essas origens. Eu acho muito interessante um texto de Marcos Rolim, que o nome dele é Procurando Antes da Correnteza. É uma metáfora e ela é muito interessante. É mais ou menos o seguinte: um cidadão, ele caminhando um dia comum pela manhã, ele viu uma criança se afogando no rio. Ele rapidamente foi lá e caiu na água, pegou aquela criança e trouxe ela para o leito do rio. Ele se sentiu feliz por ter praticado aquela boa ação, mas no outro dia ele retornou e naquele mesmo local havia 2 crianças se afogando. Ele novamente pulou na água, correu um risco maior, teve um esforço maior, mas conseguiu retirar aquelas 2 crianças. No outro dia tinha mais uma criança, tinham 3 crianças se afogando. Novamente ele pulou, dessa vez quase morreu, quase não conseguiu salvar as 3 crianças, mas conseguiu retirar essas crianças da água. Isso fez ele refletir, né? Por que essas crianças estão caindo na água? Nessa velocidade, daqui a pouco eu não vou mais conseguir salvar todas as crianças. E o que ele fez? Ele procurou seguir a margem do rio e buscar a origem, a nascente do rio, para saber por que, de onde essas crianças estavam vindo e por que elas estavam se afogando. E se a gente levar isso para a nossa realidade enquanto policiais, a situação ela também é muito parecida. Porque à medida que a gente vai agindo só repressivamente, tentando resolver os problemas, tentando só investir nessa questão da prisão, a gente vai chegar a um ponto que a gente não vai conseguir mais. O risco é notório que cada dia ele vem aumentando. A quantidade de pessoas sendo presas, cada dia também vem aumentando. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de reavaliar o que a gente vem fazendo, uma vez que já está mais do que claro que essa prática tradicional somente de concentrar as ações em trabalho de polícia, em trabalho de repressão, não vem adiantando, e buscarmos alternativas com a prevenção. E como a gente vai conseguir trabalhar com a prevenção? Através de parcerias, firmando parcerias. A gente vê a própria Constituição, o Coronel Júnior citou o artigo 144, a Polícia Militar tem lá a função dela, preservação da ordem. Gente, se vocês pararem para analisar o que é preservar a ordem, será que nós temos todo esse poder? Nós conseguimos realmente preservar a ordem sozinhos? Nós podemos entrar nas casas das pessoas e saber como está sendo a criação daquela família? Nós estamos nas escolas, nas creches, nós não estamos em todos os lugares. Nós não temos, por exemplo, o poder de polícia sanitária, que é da prefeitura. Então, sozinhos, a gente não tem esse poder todo para realmente preservar a ordem, que seria a nossa função primordial. A partir daí, a gente tem que buscar justamente o quê? Essas parcerias, para que juntos nós consigamos realmente alcançar essa tão almejada sensação de segurança, a paz, a tranquilidade e o controle da criminalidade. Então, a gente sempre se coloca à disposição, a gente precisa, nós estamos de portas abertas para firmar parcerias. Nós precisamos agir em conjunto com o município, com as escolas, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com a Polícia Civil, a nossa co-irmã. A gente tem que buscar informações também, firmar parcerias com os clubes sociais, o Conselho Tutelar, que é tão importante. Tem algum membro do Conselho Tutelar aqui hoje? É um órgão extremamente importante, principalmente quando a gente fala, igual hoje a gente estava discutindo a questão
da redução da maioridade penal. O Conselho Tutelar ele tem um papel imprescindível e a gente tem que também desenvolver ações juntos com o Conselho Tutelar. Então, essas parcerias elas são imprescindíveis. Nós precisamos de parcerias sólidas e parcerias que realmente sejam contínuas. Não adianta a gente restringir essas parcerias a uma determinada administração ou a um curto período de tempo. A gente tem que realmente fazer com que esse trabalho avance a médio e longo prazo. A gente não vai conseguir resultados concretos a curto prazo, para amanhã, para depois de amanhã. A gente vai começar um trabalho hoje, possivelmente para conseguir alguns resultados daqui a 4 anos, 5 anos, 6 anos. Algumas coisas talvez vão refletir já nas primeiras ações, mas aquele ganho, aquela realmente consolidação das ações, elas são só a médio e longo prazo. E nós, brasileiros, temos, infelizmente, a cultura de achar que tudo vai ser resolvido para ontem. O problema ele não surgiu ontem. O problema ele vem se formando, vem se solidificando há décadas. E sempre que a gente pensar nessa situação de que nós vamos trabalhar pensando só que a polícia vai resolver, cada dia que a gente repete esse discurso é um dia perdido. E esse dia perdido, ele vai se somando aos demais. Então a gente precisa realmente de uma mudança de atitude. A gente tem que criar uma nova visão a respeito do que é segurança pública. A gente tem que acabar com aquela visão tradicional de que a polícia vai resolver e criar uma visão compartilhada. A sociedade também tem que compartilhar essa responsabilidade. As agências de controle social, que aí a gente pode envolver a própria polícia, que sempre vai ser protagonista dentro desse processo, mas além da polícia, a família, a escola, a igreja, as outras entidades, os órgãos, o poder público de um modo geral. Só a partir daí que a gente realmente vai conseguir alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Bem, finalizando, eu queria realmente me colocar à disposição. A gente tem ideias que a gente pode desenvolver aqui no município. Foi criado no ano passado o GGIM, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, para a gente tratar desses assuntos, as autoridades com poder deliberativo. E é muito importante, eu acredito que esse ano ainda não foi feita nenhuma reunião, né? É importante, por isso que eu falo da questão da continuidade, é importante a gente se reunir periodicamente e trazer questões que realmente têm, digamos que, afetado o município na área de segurança e ali, naquele colegiado, buscar soluções, porque como eu disse anteriormente, a polícia ela não tem todo esse empoderamento. A gente precisa trabalhar junto com os demais órgãos. A gente tem um conselho também, né, Manuel? O conselho é a voz do povo. É por isso que é importante também fazer reuniões. A gente fazendo reuniões, a gente vai saber o que existe no município de demanda, e essa demanda ela pode ser traga para o gabinete. Então fica aí essa questão, a gente se coloca à disposição. O Macedo, o próprio coronel falou a respeito dessa questão de algumas atitudes que às vezes acabam estimulando a prática de crimes. Eu me coloco até à disposição, se for do interesse dos senhores, para a gente vir aqui um dia se reunir e dar uma palestra até a respeito dessa questão de algumas medidas de segurança, para que as pessoas possam adotar e a partir daí a gente tentar reduzir ou inibir, desestimular a prática de determinados crimes, principalmente esses crimes que o subtenente Macedo falou, que são os crimes contra o patrimônio. Esses são os crimes mais fáceis que tem para a gente reduzir, o que envolve muito a questão da conduta. Existem 2 estudiosos que elaboraram uma teoria final da década de 70 e início da década de 80, que é a teoria do triângulo do crime, Felson e Coe. Eles falam que para que haja um crime, você precisa de 3 elementos.
É uma vítima potencial, um criminoso motivado e a oportunidade. Se a gente agir e desconstituir um desses 3 eixos aí, o crime ele não acontece. Então, até baseado nessa teoria aí, a gente consegue desenvolver, uma teoria simples, né? A gente consegue desenvolver algumas ações, às vezes ações simples. A gente pode trabalhar com operações panfletárias. Eu gosto muito dessa prática de desenvolver cartilhas. A gente tem, às vezes o grande problema, a gente tem o material, mas não tem recursos para fazer. Se a gente conseguir captar recursos, uma forma também. A gente tem cartilhas lá desenvolvidas para o meio rural, tem cartilhas também para quem vive na zona urbana. Então a gente pode trazer isso para cá, a gente pode fazer as palestras, mas as cartilhas elas são interessantes porque o próprio policial, durante o patrulhamento, ele pode fazer as visitas, pode entregar essa cartilha e a pessoa vai ler e vai fazer vai passar para a família, só que isso infelizmente depende de recurso. É um recurso pequeno se a gente comparar com a questão dos benefícios, mas a gente hoje, aqui no nível aqui de companhia, de destacamento, a gente não dispõe desses recursos. Mas se a gente conseguir alocar algum recurso, seria um prazer para a gente desenvolver e distribuir essas cartilhas. Então fica aí mais uma vez a questão também das palestras. O Sargento Macedo tem buscado uma aproximação com o ambiente escolar, e isso é muito importante, que ali a criança, ela tendo contato com o policial naquela fase ali do início daquele estágio de formação mental dela, criando a imagem positiva do policial, ela vai futuramente ser uma colaboradora. E é outro ponto também que a gente entra que é importante, a questão da colaboração, colaborar com a questão até das denúncias. Às vezes a gente vê, igual falou-se aí da questão das redes sociais, né? Quantas vezes eu já vi alguém colocar na rede social que todo mundo sabe, só a polícia que não sabe. Por que a polícia não sabe? Será que a polícia sabe? Alguém falou para a polícia? Quem conhece melhor a realidade da rua, do bairro, onde reside? É o cidadão que está ali. Então, para que ele realmente possa afirmar isso, antes de fazer essa afirmação, a primeira coisa que ele tem que fazer seria o quê? Denunciar, né? Então, é importante essa questão. Hoje a gente tem mecanismos, tem o 181, tem o 190. Então, é importante, porque a partir do momento que a gente toma conhecimento do fato, é que a gente vai tomar alguma providência. Enquanto a gente não sabe do fato, como a gente vai fazer alguma coisa? Se não chega até a gente, para todos os efeitos, não aconteceu. E às vezes é um problema que a gente enfrenta, principalmente na zona rural, essa questão da subnotificação. Muitas das vezes as coisas acontecem, mas não chegam ao nosso conhecimento. Fica lá, o proprietário foi furtado, mas ele deixa de registrar a ocorrência. E a partir daí a gente... Aí depois, às vezes chega, né? Aí fica aquela demanda reprimida, represada, aí daqui a pouco vem aquele monte de gente reclamar que está acontecendo problemas na zona rural. No entanto, a gente vai olhar o nosso banco de dados, não tem nada lá. 2 ocorrências, 1 ocorrência. Então é importante, antes de talvez reivindicar, nos ajudar, principalmente registrando a ocorrência. Porque é a partir daí que a gente direciona as nossas ações. Então eu agradeço, faço um elogio também à iniciativa com relação a essa audiência pública. Agradecer o subtenente Macedo pelo apoio que ele tem dado aqui em Boa Esperança, pelo serviço que ele vem desenvolvendo. Macedo chegou aqui no início do ano, vem desenvolvendo um bom trabalho. A gente se conhece já há algum tempo, trabalhou comigo em outras empreitadas, né, Macedo? E graças a Deus sempre deu a resposta à altura das nossas expectativas. Então,
eu deixo aí meus agradecimentos e eu queria fechar até com uma frase. Eu acho essa frase muito interessante para que a gente pense nessa questão, às vezes, de mudar o nosso comportamento. É uma frase de Albert Einstein. Ele fala que em sanidade nós tentarmos várias e várias vezes a mesma coisa e ainda assim esperarmos por resultados diferentes. E às vezes em matéria de segurança é o que acontece. A gente sempre fica apertando, batendo naquela mesma questão 10 vezes, 20 vezes, e a gente às vezes não se dá conta que aquilo ali não é o caminho. Então a gente tem que buscar alternativas, tem que pensar de uma forma que a gente busque alternativas, busque novidades. A gente tem que inovar, e para inovar tem que ser realmente um trabalho conjunto, né? Com certeza é aquela coisa, só eu e o Macedo de repente pensando, a gente não vai conseguir descobrir qual é a melhor forma. Mas se a comunidade, se as outras autoridades chegarem e a gente juntos analisarmos o problema, a gente vai com certeza buscar uma solução mais concreta para ele. Então fica aí meu muito obrigado. Capitão, eu gostei da parte que nós ensinamos, da parte da profetagem, tanto na área urbana quanto na área rural. Vossa Excelência falou aí que da dificuldade de verba, né? Nós sabemos dessa dificuldade. A nossa Câmara econômica, eu acho que hoje nós conseguimos economizar em torno já de 440 mil aqui nessa Câmara, entendeu? Você poderia estar gastando com mesa, computador e outras coisas. Fizemos de tudo, comprando novos equipamentos, mas economizamos algo. Vamos chegar em torno de meio milhão, né, doutor? Mais ou menos. Seu prefeito, eu até convocado o prefeito, alguém dele também, mas eu acho que pode participar aqui. Se eles acharem conveniente também, bom para a sociedade, nós possamos fazer uma panfletagem, o material, e se ele não tiver um fundo suficiente para estar fazendo, eu creio que os vereadores aqui que estão presentes, entendeu? Não vai se impor a gente devolver para ele uma parte do recurso para que ele possa estar fazendo isso para toda a sociedade, nas escolas, e os policiais podem ir na sala de aula, fazer aquela entrega, entendeu? Até com algumas pessoas da sociedade civil. Eu estou vendo aqui, todo mundo falando, que o Messias aqui, o Messias no Conselho, tem uma grande importância no município aqui. Ele tem um papel muito importante, o grupo do Conselho. Então, em matéria de segurança, às vezes eu falo que tem dois conselhos que eles são superestimados: Conselho de Segurança e Conselho Tutelar. Às vezes as pessoas não avaliam a importância que os dois têm. Então, nós falamos de proposta, creio que a vontade dos demais vereadores também, entendeu? Se for um caso de fazer, a gente está à disposição. A gente tem o material, é só a gente verificar qual a quantidade que a gente vai precisar. Isso daí a gente, tendo recurso, a gente faz o trabalho comigo. Muito bom. A reunião em si, já teve, claro, né, muita coisa, mas de concreto a gente já vê que alguma coisa pode surgir. Por isso que é importante a gente estar se reunindo com uma certa periodicidade para discutir, para avaliar as nossas ações, e sempre de forma conjunta, integrada. Então, finalizo. Nós agradecemos ao Abaixo, nós vamos abrir para as perguntas. Nós estamos chegando para a conclusão. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada aos assuntos que as autoridades policiais falaram, esse é o momento oportuno. Boa tarde. Novamente, igual a sugestão do senhor Marcos, tudo bem, eu concordo plenamente. A panfletagem nas escolas, principalmente, vai assim elevancar a educação também, para desde pequeno já crescer com conscientização do certo e do errado, bem que isso também vem de dentro dos lares dos pais. Igual a respeito que eu ia falar, os projetos que antigamente tinha, de 2008 para trás, que eram os outros governos, ajudavam muito as crianças.
o PET. Tinha um PET aqui que antigamente, nos horários vagos do dia, as crianças veio estar em rua, estavam lá no PET, aprendendo, tinha arte, tinha capoeira, tinha tudo isso, acabou. E aí a sugestão também seria a seguinte: a metade da verba devolvesse o PET, os projetos, tinha também o viveiro. E eu cheguei a trabalhar em certos projetos, de 2008 para trás. Depois acabou. Os projetos não podem ser retomados, não? Não, mas ela falou federal. Mas não pode ter um outro projeto ampliando esse, não. Tem um lá no CRAS. Existe. Tem um lá no CRAS. Mas só que porém que bem menor do que antes. Da assistência social do município. Só que era bem menor do que antes. Antes era mais evoluído, tinha mais crianças, tinha muito mais informação. É aquela questão que eu coloquei, às vezes, da descontinuidade das ações, né? É isso. A gente precisa de continuidade. Mesmo que a legislação, que a realidade da nossa comunidade, ela sofra mudanças, a gente tem que se adaptar a essas mudanças e seguir em frente, não simplesmente parar, né? Bora se dizer que a geração presente quase não vai ter opção de projeto para o futuro, né? Que estão cortando quase tudo. Certo. Essa questão da Secretaria de Assistência Social, esses programas que têm de geração de emprego e renda, não só para os jovens, né, mas para aquelas pessoas que hoje enfrentam dificuldades, que dependem até de outros programas sociais, como o Bolsa Família, é muito importante ter essas ações do município. E com relação à questão dos jovens, uma coisa que eu posso trazer, a gente tem trabalhado lá em Pinheiros, muito interessante, e talvez seja um dos responsáveis até pela queda de vários índices que a gente observa que começou uma redução no ano passado, esse ano vem persistindo, a gente vem avançando, é a questão do Noite Feliz, que é um programa que envolve a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, a Assistência Social e o Ministério Público. A gente busca o quê? Resgatar o poder familiar. Ele age principalmente nessa questão do abandono material, do abandono intelectual, dessa questão do abandono de incapaz. A gente busca o quê? Impedir que jovens perambulem pela rua a partir das 22 horas, por exemplo. Que essas pessoas, essas crianças, adolescentes, eles estão em situação de risco. E o pai responsável tem que ter consciência disso e tem que saber que ele é o responsável pela criação do filho. Então a gente iniciou esse trabalho e o modus operandi, a forma de atuar é o seguinte: o policial, ele se deparou com um menor na rua a partir das 22 horas, ele vai pegar aquele menor, ele vai levar o menor até a casa dele, vai confeccionar um relatório, vai entregar ele para os pais. Os pais, eles vão ser intimados a ir até o Conselho Tutelar, para no Conselho Tutelar prestar esclarecimentos por que aquela criança, aquele adolescente estava na rua depois do horário desacompanhado, e a partir dali vai ter um acompanhamento da assistência social com o assistente social para verificar a questão do ambiente familiar. E, no caso da desobediência, o Ministério Público está lá até para a questão da condução coercitiva. E a assistência social ela também tem um papel interessante, se tiver esses projetos, para a gente, junto desse trabalho, pegar essa criança e inserir dentro de um projeto. Seja lá qual for esse projeto, né? Você citou aí, projeto de... O PET foi 2008 para trás. Mas então, se tiver um projeto aqui no município, por exemplo, escola de futebol... Até tem, né? Então, aí é uma forma de inserir aula de informática, que a senhora mesmo citou, né? A questão, às vezes, da falta de alternativa para o jovem, ele realmente evoluir, né? Tanto na questão intelectual, a questão do lazer, da cultura. Então, realmente, são questões que
são importantes, vai impactar na segurança, mas não é a polícia que vai resolver. A gente pode desenvolver algumas ações, pode desenvolver parceria, mas não é uma atribuição original nossa. Então fica aí também essa sugestão. Inclusive o pessoal do Conselho Tutelar daqui até me procurou lá em Pinheiros, a gente conversou, eles demonstraram interesse, só que isso foi antes daquele movimento de fevereiro. Depois do movimento de fevereiro eu fui para a Vitória, retornei agora e a gente nem teve oportunidade de retomar esse assunto. Mas se for uma ação que seja consenso, né, das autoridades de Boa Esperança, eu não vejo por que não a gente não desenvolver esse trabalho com Boa Esperança também. Isso é um exemplo, uma alternativa para essa reivindicação sua. Obrigado. Deixa eu só dar uma sugestão. Nós estamos vendo que esse tipo de ação que acabou de falar na Baixa são ações de políticas públicas. Né? Não é, como ele afirmou de maneira muito concreta, não é um papel da Polícia Militar, da Polícia Civil. O que é preciso, né, nós estarmos conscientizados que são questões de políticas públicas. No início da safra de café, você está aqui um exemplo que nós começamos ontem com o comandante Macedo. Eu, pessoalmente, por 2 momentos, né, os vereadores já tinham citado essa reivindicação, convidei a secretária da Ação Social aqui para que se fizesse um trabalho de apenas fazer um registro cadastral das pessoas que vinham colher café, de outros municípios e de outros estados. Por 2 vezes. E não foi feito. Então, é simplesmente fazer um banco de dados com fotos, né, uma mídia, o nome da pessoa, nome de pai, mãe, CPF, identidade e a origem. Simples. Eu não posso, eu não tenho material, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Foram com o alfabeto todinho de desculpa. Ações simples. Agora, sem políticas públicas, por parte do município, do GGE, nós participamos recentemente. Foi aprovada a lei da legislatura anterior. Nós estamos no mês 10, caminhando no mês 11. Não fez uma reunião esse ano. Quando alguém da nossa família tem um problema grave de saúde e o diagnóstico não é bom, a gente fica apavorado. Recorre logo aos centros melhores para tratar aquele problema de saúde. A sociedade já vem nessa questão de falta de participação há quanto tempo? Quanto tempo a polícia tem feito a parte dela? E nós, da sociedade? O exemplo está aqui na reunião. Então, pelo que o senhor indica, está faltando É parte isso? da administração. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos tratando aqui de questões de políticas públicas, ações de segurança pública. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Aonde está faltando? O problema não é só a Boa Esperança. O problema é seu, é meu, é da sociedade. Nós temos que envolver. Aqui não é o momento de apontar o dedo por que não fez e deixou de fazer. É o momento, já que nós temos o diagnóstico, de encontrarmos caminhos. Caminhos que nos levam a soluções que serão melhor para a minha família e para a sua família. Adianta ter o município todo, como disse o coronel, e a pessoa não ter saúde? Adianta você ter um belo carro, uma boa televisão, uma boa sala de estar, mas o seu amigo não pode te visitar, não pode ir lá comer a sua janta, porque ele tem medo de ir lá, porque na hora que ele vai sair com o seu carro, ele pode ser assaltado. Do que adianta? Então, esse diagnóstico, ele passa por políticas públicas. Tem dificuldades em fazer políticas públicas? Tem, não é só Boa Esperança. O Brasil, a Europa está com um problema grave de imigrantes. Todos os países da Europa. Nós temos o problema da segurança pública no Brasil. A Europa é o problema dos imigrantes da África e da Ásia, que estão invadindo o continente europeu e não tem onde colocar. E nós somos a segurança pública. Quem é que não tem medo hoje de acontecer no Espírito Santo o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Eu tenho.
Meu filho hoje está na militar e eu faço parte do poder jurídico. Mas todos temos medo. Todos. E as políticas públicas? Nós temos aqui em Boa Esperança, aqui, presente. Pergunta quando a reunião do Conselho de Segurança foi convidado. Temos uma obra. Na época eu fui parte do legislativo aqui. E se for construir hoje, vou construir com R$500 mil. Comentamos isso ontem com o Macedo. Para que está sendo utilizado ali no Tamones? Política pública. Agora o problema é como o Nabaixo falou, se inicia e para no meio do caminho. A Polícia Militar tem capacidade para isso. Os números apresentados ali, então eles estão fazendo a parte deles, na repressão. Agora até onde vamos fazer de repressão? Viu o valor que gasta por ano, dos dados que ele passou? Esses valores, se fossem aplicados em políticas públicas. Todo mundo sabe que um preso federal tem um gasto, um preso estadual tem outro. Eu formei em 1990. Quando eu tinha que visitar um preso, só tinha presídio Vitória, quando eu comecei a advogar. Hoje o presídio está em São Mateus, tem projeto para construir um ou entre Vila Pavão ou para o lado de Montanha. Tinha 2.000 e poucos presos há pouco tempo, hoje tem 18 mil presos no estado. A cidade de Boa Esperança está presa e não tem condições de colocar mais. E não sabe-se quantos mandados de prisão estão em aberto no estado e no Brasil todo. Então, o que é necessário é políticas públicas. Todos nós temos uma alternativa, todos. Olha a dificuldade que nós passamos quando o movimento da polícia no início do ano, quando o Macedo chegou. Nossa, quanta crítica nós ouvimos, quanta dificuldade. Mas aí nós temos que entender que as políticas públicas estão paralisadas. Ah, mas porque está o problema da denúncia do Temer? E como é que vai ficar? Se nós formos olhar os problemas a nível de estado e a nível de federal, e nós? O que é que eu posso fazer? O que é que você pode fazer? Nós estamos um exemplo aqui hoje. Um tema tão relevante. As próprias pessoas que necessitam e que precisam diretamente estarem participando de uma matéria desse nível e dessa importância, deveriam estar aqui dando a sua ideia, compartilhando. Já surgiram algumas ideias. A secretária está ali fazendo os registros das pessoas que falam, dos assuntos que são abordados, para depois fazer os encaminhamentos para algumas autoridades, os vereadores tomarem providências. Algumas autoridades não estão aqui. Mas devido à ausência delas, nós também vamos nos retirar? Não podemos. Olha o exemplo que o Gambache falou da pessoa que estava lá salvando a vida das crianças. Já que nós temos o diagnóstico, já é um bom passo. Vamos agora encontrar a solução. Eu tenho algumas soluções, você tem algumas soluções, vamos ver, compartilhar isso daí, sair ideias, já surgiu algumas aqui, podem surgir mais. Olha as ideias que deu o Coronel Jones, que pode ser aplicado aqui, em relação à guarda. O certo é que todos nós queremos uma cidade melhor. Todos nós queremos que os nossos filhos, os nossos parentes saiam de casa com celular e voltem com o mesmo celular. Mas a gente vê muita coisa e aí tem vergonha, medo, ou é covarde, que sequer faz uma ligação. Não tem coragem de abordar uma pessoa. A minha residência é um pouco recuada. Vou citar um exemplo aqui da rua. Aí sempre quando eu saía aqui do meu trabalho, chegava lá, tinha uns adolescentes lá, né? Batendo papo, ali perto da rádio comunitária. Por uma vez, tudo bem. Boa tarde, boa tarde. Na segunda vez que eu cheguei lá, eu falei: vocês estão fazendo o que aqui?
Vocês saindo da escola, mas aqui é o ambiente de vocês estarem parando ou estarem indo para casa? Nunca mais pararam lá. Então, é necessário, é preciso nós participarmos e não usarmos da covardia e nem da omissão quando a gente vê um determinado acontecimento e a polícia é a última a saber, como ele disse aqui. Só a polícia não sabe. Mas quem é que falou? Quem é que teve a ousadia ou a coragem, que não foi covarde, e contribuiu com a sua parte em comunicar à polícia ou à autoridade? Quem aqui quer fazer mais alguma pergunta? Samuel, só uma informação. A gente ficou sabendo que vai ter um concurso, né? Ano que vem, parece, na Polícia Militar, bombeiro, né? Não sei se é verídico, de alguns sites e noticiário. Não sei se vocês têm informação, mas tem uma perspectiva de aumentar o quantitativo policiário? Ó, o que a gente sabe é o que vem sendo divulgado, né? Existe previsão de concurso para o ano que vem para as 3 carreiras, né? Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil. Porém, assim, dados concretos a gente só vai ter, de fato, quando começar a divulgação do edital. Agora, é oficial, o governo já anunciou a previsão de concurso para essas carreiras. Agora a gente tem que aguardar para saber a quantidade, quando vai ser o concurso, quando vai iniciar o curso de formação, mas dados concretos é só com o tempo mesmo, temos que aguardar. Qual é o quantitativo de atua hoje no Esperança? O efetivo de Boa Esperança? Hoje a gente tem uma escala 24 por 72, o efetivo total com o comandante são 17 policiais. Esse cálculo é feito por habitante? Ou não? A gente se baseia na questão dos índices e na questão da população. E óbvio também a gente tem que ter uma estrutura mínima para manter uma escala diuturna, uma escala que funcione 24 horas por dia. Pessoal, nós estamos chegando para os finalmente. Se não tem nenhum questionamento, nós queremos agradecer a participação, de maneira especial, do Danache, do Macedo, né? Das demais autoridades que aqui estiveram. Acredito que todos assinaram ali a lista de presença. Quem não assinou, procura o Alexandre para assinar, porque isso fica fazendo parte da ata, essa lista de presença. Fica registrado aqui nos anais da Câmara Municipal, da sua participação, as pessoas, né, que fizeram as suas colocações, e certamente algumas ações dos vereadores estarão fazendo os encaminhamentos. E o bom é, como já foram dito aqui, é que as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa questão sempre estejam procurando a Polícia Militar ou a Polícia Civil, procurando algum vereador, passando a sua sugestão, ou algum secretário, fazendo cobrança. Isso é cidadania. Isso é estar antenado com políticas públicas. Nada melhor do que você conversar olho no olho. A rede social que nós temos, muito bom. É um avanço tecnológico que veio favorecer, excelente. Mas nada melhor do que estar o olho no olho. Eu fui membro fundador do Conselho Municipal, né? Eu lembro das urnas interativas, como foi dito aqui. Então, são questões fáceis, que não demandam custo financeiro e acaba caindo no esquecimento. Então, essa participação nós temos que fazer. É o exemplo que eu citei da questão da saúde. Quando temos um diagnóstico grave, a gente faz de tudo e corre. Mas que é um diagnóstico mais grave do que está acontecendo na segurança pública? Precisa de mais dados do que nós já temos sabendo?
eu acho que chegou o momento de nós participarmos